Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Custódio, sou psicólogo, coach, consultor e palestrante. Vamos conversar hoje sobre empreendedorismo, mais especificamente sobre gestão de carreira e empreendedorismo. Gostaria de lhe fazer um convite para que pudéssemos refletir sobre algumas questões que têm tudo a ver com as suas escolhas, com a sua vida, com a sua carreira e com as oportunidades que estão por aí, só esperando para que você possa alcançá-las e fazer as coisas acontecerem. Essa palestra foi desenhada para um tipo específico de pessoas. Que tipo é esse? Bem, vejamos. Venha comigo. Em momentos de dificuldade, existem dois tipos de pessoas, dois grupos. Um grupo é aquele grupo que é altamente pessimista, que deixa-se tomar conta pela negatividade e tornam-se apáticos, completamente difíceis de se conversar. Acham que tudo vai dar errado. Acreditam que nada pode ser conforme você gostaria que fosse. São tão pessimistas que mesmo aqueles que estão fazendo as coisas acontecerem ouvem deste grupo de pessoas: vai dar errado. Não deu ainda, mas com certeza vai dar errado. E além de tudo, essas pessoas que são pessimistas e apáticas ficam ali paradas, sem se movimentar, só olhando e esperando para quando der errado, virar para você e disser: não te falei? Eu falei, eu avisei que ia dar errado. E quando não dá, ele diz: é porque ainda não chegou a hora, mas você vai ver, uma hora vai dar errado. Enfim, esse grupo de pessoas precisa reverter, tirar isso da cabeça e buscar uma nova oportunidade, um novo estilo de pessoas que não são apáticas. Porque apatia é uma palavra muito interessante. Patos vem do grego e significa paixão. Apatia, portanto, significa ausência de paixão. Ausência de paixão por uma causa. Ausência de paixão por aquilo que você faz, pelo seu trabalho, pelo resultado dele, pelas pessoas com as quais você convive, por uma causa. Essa paixão precisa ser buscada. Nenhum empreendedor, nenhuma pessoa de sucesso, nenhuma pessoa que trabalha com felicidade, trabalha sem paixão. A paixão é uma chama que faz com que você movimente, que você siga em frente, que você consiga superar obstáculos. Então, uma das primeiras coisas que eu gostaria que você começasse a pensar é isso. Qual é a sua verdadeira paixão? O que te move? O que te traz faíscas nos olhos? Que você faria mesmo se não te pagassem para fazer? Porque aquilo que muitas vezes começa como um hobby e acaba se tornando um grande projeto. Acaba se tornando, talvez até mesmo, um empreendimento de sucesso. Bem, gostaria que você pensasse em pessoas que você considera que são pessoas que tiveram sucesso. Pessoas que enxergaram a oportunidade e reagiram. Pessoas que não caíram nessa tal apatia, porque de fato elas tinham uma paixão. Pode ser qualquer pessoa, desde que ela te inspire. Pode ser uma pessoa do seu dia a dia, uma pessoa do seu convívio pessoal ou social. Uma pessoa da área política, do esporte, uma pessoa da área artística, por que não? Tente pensar em qualquer pessoa e nas características que essa pessoa possui que fazem com que ela te inspire, que ela seja uma pessoa que tenha sucesso. Eu vou apresentar para você aqui algumas pessoas, alguns empreendedores e empreendedoras da área social, da área política, da área empresarial, da literatura. São várias essas pessoas, desde Nelson Mandela, Madre Teresa de Calcutá, Silvio Santos, Ayrton Senna representando aqui o esporte. E por falar em esporte, estamos vivendo exatamente o momento da Paralimpíada. Por isso eu gostaria de apresentar para vocês um casal que é considerado, na minha opinião, grandes empreendedores. É a Kate Sullivan e o marido dela, hoje o marido dela, Jay Cramer. Os dois se conheceram em uma clínica de fisioterapia. Na verdade, a Kate, ela já nasceu sem as pernas. Ela sofreu todo aquele tipo de preconceito que as pessoas que possuem esse tipo de necessidade especial, esse tipo de deficiência, como dizem, sofrem, apesar de não dever sofrer. Ela foi, os colegas da escola riam dela, ela tinha dificuldade para poder entender por que daquele jeito, por
que ela passava por essas dificuldades todas, mas com o tempo ela foi superando isso, foi se desenvolvendo, foi melhorando a sua autoestima. Hoje ela é atleta paralímpica. O caso do Jay é um pouquinho diferente. Ele possuía os movimentos das pernas, era um ator em ascensão nos Estados Unidos e sofreu um acidente na prática de um esporte radical. Ele gostava muito de praticar e acabou ficando paraplégico. Hoje os dois continuam a sua carreira, ela como atleta e ele como ator. Por incrível que pareça, apesar de andar em uma cadeira de rodas, ele é um ator de stand-up, ele faz comédias stand-up. E eles têm um projeto juntos. Eles criaram uma fundação, eles visitam escolas nos Estados Unidos, apresentando para as pessoas a sua própria história. Como eles conseguiram superar os preconceitos, como que eles conseguem manter a vida deles, a carreira que eles acreditam, que eles gostam. Ela no esporte, ele na cultura, nas artes. É um verdadeiro exemplo de vida. Ali não tem apatia, ali tem paixão por uma causa, tem paixão por aquilo que faz, tem paixão para se chegar a um resultado. E eu pergunto a vocês, vamos refletir mais uma vez, quantas horas existe no dia dessas pessoas, daquelas que eu apresentei anteriormente, daquelas que você pensou, que você conversou com seu colega agora há pouco, a respeito da inspiração que essa pessoa traz a você? Quantas horas por dia tem no dia dessas pessoas? Será que é diferente da gente? Será que eles têm mais do que 24 horas por dia? Com certeza não. Porque se há algo que é bem democrático neste mundo, é o tempo. As mesmas 24 horas por dia, os mesmos 7 dias na semana, com certeza é o tempo que eles possuíram. Mas como assim? Como eles conseguiram atingir os objetivos deles? Como que eles conseguiram ser referência? Como que eles conseguem ainda hoje inspirar muitas pessoas? Tem uma questão aí que chama-se escolha. Eles escolheram aquilo que eles gostariam de colocar dentro dessas 24 horas, dentro desses 7 dias na semana. Portanto, é importante a gente começar a pensar o seguinte: o que eu escolho para colocar dentro das minhas 24 horas? Eu reclamo que o tempo está curto, eu reclamo que o mês está curto, eu reclamo que as coisas estão passando muito rápido, mas será que eu estou escolhendo? Ou estou deixando que me escolham? Será que de fato eu estou dando direcionamento à minha carreira, à minha vida? Ou estou deixando a vida me levar? Vida leva eu. Enquanto música, ótimo. Mas enquanto filosofia de vida, não. É você que tem que levar a sua vida, é você que tem que fazer as suas escolhas. O que é que eu coloco dentro dessas 24 horas? Um segundo ponto que com certeza eles têm. Eles sabem que não conquistam nada sem dedicação, sem sacrifício, sem abrir mão de algumas coisas para se chegar onde você escolheu querer chegar, para se chegar no seu objetivo, para se alcançar aquela meta que você estabeleceu. Aliás, já vamos falar sobre meta daqui a pouquinho. Essa figura é fantástica. Eu gosto muito dessa fotografia, dessa bailarina. Um pé calçado e um pé descalço, para nos mostrar exatamente o que nós estamos acabando de falar. O sacrifício, a dedicação. Eu nunca imaginei que os pés de uma bailarina pudessem ser desse jeito. Tudo machucado, todo vermelho, cheio de hematomas. Por quê? Porque eu sempre via esse lado de cá. Ela, linda e graciosa, no palco, dançando, mostrando movimentos suaves, uma música harmônica, inclusive com as outras bailarinas e bailarinos que ali compõem aquele espetáculo. A gente não para pensar que por trás daquele belo espetáculo, que com certeza merece ser aplaudido, tem dedicação e sacrifício. As coisas não acontecem por acaso, elas não acontecem sem que você se dedique, sem que você muitas vezes tenha que abrir mão de horas de sono em busca de um aprendizado, sem que você tenha que abrir mão algumas vezes de estar no momento de lazer para se dedicar a um trabalho, que você precisa fazer uma viagem, se deslocar para participar de um congresso, de um curso, para prestar um serviço para alguém. Eu não estou dizendo que a gente só deva colocar isso nas nossas 24 horas,
A gente tem que ter equilíbrio nas nossas 24 horas. Lazer, esporte, saúde, trabalho, família, espiritualidade, dentre outras. Mas eu preciso ter muito claro comigo, o sucesso que é alcançado por alguém não aconteceu da noite para o dia. Não aconteceu porque ele tem sorte. Porque simplesmente ele teve aquela oportunidade que você não teve. Ele procurou aquela oportunidade, ele se dedicou. Nós temos que parar com esse pensamento mágico de achar que as coisas acontecem simplesmente porque o outro tem mais sorte que você. Porque o outro foi mais abençoado do que você. As oportunidades estão aí para todos nós. E a gente começa a falar então de um terceiro ponto em relação a essas pessoas que se dedicaram. Resgatando, o primeiro ponto que eu comentei foi que elas souberam fazer escolhas, o que colocar dentro dessas 24 horas. Segundo ponto, souberam se dedicar, estavam dispostos a fazer sacrifício para alcançar o seu resultado, a sua meta. E aí sim vem, elas tinham claramente para ela onde elas queriam chegar. Qual era o significado do sucesso para essas pessoas. E é isso que muitas vezes a gente vê, o sucesso. É um carro que a pessoa comprou, é uma casa que ela tem, é o carro que ela ocupa, é a empresa. Poxa, o cara é dono de uma empresa, está rachando de ganhar dinheiro, o cara é sortudo demais. A gente esquece que para construir esse sucesso, nessa figura do iceberg que também é fantástico, nós temos tudo isso aqui embaixo. A pessoa precisou dedicação, ela precisou sacrifício, ela precisou de trabalho duro, ela precisou criar bons hábitos, estabelecer horário para acordar, horário para dormir, horário para estar com a família, horário para estudar, um horário para trabalhar, um horário para planejar. Tem dedicação, ela tem, como é que eu posso dizer, ela faz o sacrifício na medida correta, e nem por isso é sucesso de pronto. Teve desapontamento, tem hora que dá errado, aí eu tenho que saber começar, eu tenho que saber superar os meus fracassos e aprender com eles. Por isso, persistência é fundamental. Aliás, a gente pode fazer uma comparação que aqui na parte de baixo do iceberg, para que eu tenha sucesso no meu negócio, no meu empreendimento, para que eu seja de fato um excelente empreendedor, eu preciso cultivar hábitos, eu preciso de cultivar o que a gente chama das características do comportamento empreendedor. São 10 características, elas estão dispostas dessa maneira porque nenhuma é mais importante que a outra e todas elas estão interligadas entre si. Algumas dessas características do comportamento empreendedor eu já citei anteriormente. A gente precisa ter persistência, a gente precisa enxergar oportunidade, mas eu preciso também ter iniciativa. Não adianta eu perceber que tem uma oportunidade de negócio aqui, seja ele social, seja ele empresarial, mas eu não fazer nada. Porque com certeza eu vou ter a mesma ideia que você e vai lá e vai fazer. Não que eu vou sair fazendo de qualquer maneira, mas dá para eu ter a ideia, esboçar essa ideia, buscar trocar informação com as pessoas e colocar essa ideia para funcionar. Enquanto ela funciona, eu testo, faço os ajustes e vou modificando. Não dá para esperar o ideal, o perfeccionismo acaba sendo inimigo. Eu preciso então nesse momento pensar na ideia e ver uma maneira de colocá-la em prática. Testar, ver se ela vai funcionar, ter iniciativa, saber correr riscos, mas riscos calculados. Pensa num esporte radical. Todas as pessoas que praticam esporte radical se protegem, usam os EPIs adequados, capacete, joelheira, cotoveleira. Ele confere o equipamento dele, tem uma equipe de apoio e de suporte, faz os cálculos necessários, ensaia, treina para então se lançar. Isso é saber correr risco calculado. Eu não tenho medo de me arriscar, mas eu não me lanço de qualquer maneira. Eu pesquiso, eu procuro saber quais são as oportunidades, eu procuro saber quem são as pessoas que podem se aproximar de mim, e aí eu começo a pensar também em uma outra característica do comportamento empreendedor, que é persuasão e rede de contatos. Às vezes eu não dou conta de fazer tudo sozinho, aliás, a maioria das vezes a gente não dá conta de fazer tudo sozinho. Eu não tenho nem sequer a competência necessária para fazer tudo sozinho. Talvez eu sou excelente para vender, mas eu não sou excelente para poder criar um produto,
para poder comprar esse produto. Talvez eu sou excelente para poder criar, para, por exemplo, programar, para poder criar uma solução, mas eu não sou bom para poder colocar isso nas prateleiras. Eu não sou bom para gerenciar a empresa, então eu começo a montar a minha equipe. Uma pessoa que é boa em gestão, eu que sou bom em desenvolvimento, na solução, o outro que é bom para vender. Mas eu preciso também ter essa capacidade de persuasão, de argumentação, saber falar, vender a minha ideia, vender aquilo que eu acredito. As pessoas têm que enxergar que eu sou mais entusiasmado com a minha ideia. Eu acredito que ela vai dar certo. Eu consigo trazer pessoas para investir, eu consigo trazer pessoas para se somar à minha equipe, para fazer a minha empresa futuramente crescer. Volto a repetir, empreendendo, seja do ponto de vista de capital e geração de capital, seja do ponto de vista de investimento social e mesmo assim geração de renda. O empreendedor, ele pode ser empreendedor para si próprio, ele pode ser empreendedor dentro da empresa, dentro de, inclusive de estabelecimentos públicos. Por que não ser empreendedor também numa prefeitura? Por que não ser empreendedor dentro da política, já que falamos de prefeitura, estamos também em momento de eleição? Seja um político empreendedor que acredita na sua cidade, que acredite na mudança. Seja um cidadão empreendedor que vá cobrar desses políticos e que vá fazer a sua parte também nessa mudança. Continuando com as nossas características de comportamento empreendedor, vale a pena chamar a atenção também para a ideia do planejamento e monitoramento sistemático. Eu preciso planejar, bem planejado, eu preciso saber onde eu quero chegar, traçar rotas, plano A, plano B, mas eu preciso monitorar esses resultados e saber que o meu planejamento é flexível, que eu posso mudar dependendo das mudanças do mercado, dependendo das mudanças internas, da necessidade do meu cliente. Mas se eu não monitoro, inclusive com métricas adequadas, com estatística, utilizando resultados numéricos, qualitativos, opinião do meu cliente, eu não vou conseguir alcançar meu resultado, porque eu não sei onde eu estou indo, eu não estou medindo. Eu comparo muito com a condição de direção de veículo, de carro. Eu tenho um objetivo, eu quero ir daqui a São Paulo, daqui a Belo Horizonte, ótimo, já sei onde eu quero chegar. Qual caminho, qual rota eu vou seguir? Eu vou de quê? Eu vou de ônibus, eu vou de carro próprio, eu vou de avião, eu vou de trem? Ah, não, eu vou de carro próprio. Quantos quilômetros são daqui lá, nessa rota que eu escolhi? Qual é a rota? Vou lá no Google, por exemplo, pego o mapa, verifico, ele vai traçar o roteiro, já coloco ali o GPS para funcionar no meu carro, é mais uma informação que eu tenho. Eu monitoro também através da velocidade, lá no meu velocímetro, estou na velocidade limite, estou ultrapassando, opa, tem uma curva, então eu tenho elementos externos acontecendo que eu estou acompanhando, eu tenho informações internas, como é que está meu nível de combustível, opa, será que eu preciso parar para descansar um pouco, para tomar um café, para esticar as pernas? Então a gente pode fazer muito bem essa comparação entre a direção do veículo para chegar ao destino que você estabeleceu e a mesma coisa em relação ao seu empreendimento, a sua escolha de carreira, o seu direcionamento. Eu posso trabalhar com direcionamento, mas acompanhando onde eu estou indo. Se eu me perco, eu corrijo não chegar onde eu quero. A gasolina acaba antes, eu me perco no meio do caminho, eu passo mal porque eu não tomei conta, eu deveria ter descansado, eu poderia ter parado para tomar um fôlego. Eu preciso também monitorar a mim mesmo para que eu consiga chegar também nesse objetivo que eu fui traçado por mim.